pode criar uma falta de credibilidade com a Justiça Federal. É sobre isso que a gente vai conversar. Esse é assunto para os nossos comentaristas, né, o Hernandes Queiroz e o Marcos Moura, né? Eu quero chamar inicialmente o Marcos Moura, né? Ontem eu comecei com o Hernandes Queiroz, hoje eu começo com o Marcos Moura, né, para a gente falar um pouco sobre essa decisão, Marcos, do Supremo, do ministro Edson Fachin, né, em relação à anulação da Justiça Federal lá do Paraná, né, relacionada então às investigações da Lava Jato, né? Após 5 anos, né, todo esse processo, essa condenação, né, Lula agora se vê aí solto e sem condenação alguma, né? A população se mostra aí bem dividida em relação a essa decisão, né? E aí? Boa noite. Boa noite, Robson, telespectadores. O que a gente observa, sem dúvida, é que há muita controvérsia nessa situação toda. E quando você sai às ruas para ouvir a população, essa mesma população se encontra dividida. Fica até complicado para nós, imprensa menor, vamos dizer assim, comentar tanta indicação da justiça, né? A gente observa que quem tem uma habilidade bem maior nos comentários é a imprensa maior desse país, que acompanha ao vivo, praticamente, desde 2016, esse calvário, como diz a canção, uma opinião formada sobre a justiça ou Lula. Ninguém sabe quem tem razão. Deixa o povo totalmente em dúvida. E eu pedi emprestado, tomei emprestado, um comentário do jornalista da imprensa maior, Alexandre, quando ele já se referia ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E Alexandre Garcia já dizia no seu comentário: para o Lula é a hora da verdade. Ele terá que enfrentar Bolsonaro. Essa decisão é um fardo que Fachin coloca em seu colo. Ele não vai poder recusar essa candidatura, isto é, não pode deixar de enfrentar Bolsonaro. E discussão aí, porque muitos nomes já estão aí sendo ventilados como pré-candidatos à presidência da República. O exemplo de João Dória, governador de São Paulo, né? O ex-juiz Sérgio Moro também, né? Guilherme Boulos, Ciro Gomes, tudo quer uma fatia. A coisa mudou agora com o advento de Lula, existindo a possibilidade de ele ser candidato, porque ele ainda vai ser julgado pela Justiça Federal em Brasília. Vai começar tudo de novo. O Alexandre Garcia ainda critica a decisão do ministro do Supremo e diz que a medida decreta o fim da Operação Lava Jato. É o mortal na Lava Jato que simbolizou a luta contra a corrupção gigantesca e institucionalizada de uma determinada época no Brasil. Para finalizar, eu quero dizer que a campanha já começou para a disputa à presidência da República, Robson. Muito bem, excelente observação, viu, Marcos? Agora eu quero chamar Hernandes Queiroz, né, para a gente também falar, ouvir a opinião de Hernandes Queiroz a esse respeito, né? Hernandes, seja bem-vindo ao Jornal da CTV, boa noite, né? Com você que eu quero conversar agora, né? A gente vê aí uma divisão também do colegiado, né, do STF, né? O ministro Gilmar Mendes, ele disse que o ex-juiz Moro, ele foi parcial, né? Já o Marco Aurélio diz que a decisão de Fachin é péssima para o judiciário, né? E a gente tem aí nesse histórico
da Lava Jato, né? Um esquema desmantelado lá na Odebrecht, né? Onde Marcelo Odebrecht passou uma delatação, né? Participou dessa delação premiada, perdão, delação premiada, e lá dentro da Odebrecht, né, foi comprovado isso, né, um escritório exclusivo para propina no país, né? Então, assim, o que é que quem na verdade está com a razão no judiciário, né? Porque essas decisões, ou seja, essas investigações não foram delegadas, cada um para sua comarca, conforme a defesa de Lula pediu no início, né? É muita confusão, né, para se entender tudo isso. E Marcos Moura falou até uma questão aí interessante, né? A campanha começou agora. Seria isso? Também mexe com essa questão, né? Boa noite, Robson, boa noite, Marcos, né? Também mexe com essa questão, né? Mas é interessante, Robson, Marcos, muitas pessoas, né, na rua sobre isso, né? Porque eu acho que ainda há uma leitura ainda muito incompreensível em relação a essa questão, que claro que não é uma questão tão fácil de se entender. Mas eu penso, Robson, que não dá para a gente pensar sobre essa questão sem olhar para dois personagens dessa história. O ex-ministro e ex-juiz, o Sérgio Moro, e o Dallagnol, né? Inclusive, né, a grande questão aí em torno da anulação, não do processo de Lula, mas a anulação do processo em Curitiba. É importante a gente entender isso. Não é que o Lula vai deixar de ser julgado. Aquele processo que ocorreu em Curitiba e que condenou Lula, e o Lula ficou preso, acho que por mais de um ano lá em Curitiba, esse processo vai ser anulado, isso que o Marco trouxe, né? E vai começar do zero, em Brasília. Então, mas por que se colocou isso em questão? Porque o grande foco dessa questão foi a ação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. A parcialidade, o julgamento tendencioso, né, que o Fachin alega em relação ao Sérgio Moro. Por que esse debate entra em pauta? Porque, em várias circunstâncias, né, o Moro apresentou um desvio de conduta de juiz. Ele se apresentou em vários momentos como político e não como juiz. Então, o julgamento de Lula se concentrou todo nas mãos do Moro, em Curitiba, e porque outras pessoas que participavam pelo mesmo processo, de forma semelhante, tiveram seu julgamento em outros lugares. E porque essa prioridade do Moro e o Dallagnol, né, que não julgou, mas contribuiu nesse julgamento, trazerem tudo isso para o foco. Porque todo áudio onde o Lula estava dando depoimento era vazado para a Rede Globo, de forma imediata. Então, uma das questões que entra aí em pauta é a parcialidade do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Outra questão, o Sérgio Moro sai da condição de juiz e diretamente vai ocupar um cargo político no governo Bolsonaro, de forma imediata, né? Então, subentende que todo esse processo que foi movido contra Lula, ele teve, né, um julgamento tendencioso que tinha a finalidade de impedir a candidatura do presidente, ou do pretenso presidente, o Lula, né? Então, dá-se a entender, e as provas, né, que foram apresentadas, elas são muito questionáveis. Todas as provas, não por acaso que a própria justiça entrou em contradição entre eles próprios. Há uma divisão em torno disso, pessoas que
foram, em dado momento, a favor da condenação de Lula e hoje já se questiona se aquele posicionamento em determinado momento, né, de fato, era um posicionamento coerente. Então, desde ontem, né, a gente sente, né, esse debate latente. Agora, o que se tem em pauta, e que o Marcos já trouxe aí, Robson, né, que eu acho que é para se pensar já, né, as candidaturas das eleições de 2002, que já entra em pauta nesse momento, porque essa decisão ela mexe muito com o cenário político dos pretensos candidatos à presidência da República. Veja só, Marx citou aí uns potenciais candidatos. O Dória, governador do estado de São Paulo, Ciro Gomes, do Ceará, né, que não é o governador, mas é um pretenso candidato. Nós temos figura como o Guilherme Boulos, que teve um desempenho muito significativo nas eleições municipais em São Paulo, mas não é um candidato que chega em condições de chegar à presidência nessa eleição. Outro que vem aí, que não foi citado por Marco, mas que se cogita muito a candidatura dele, é o apresentador da Rede Globo, o Luciano Huck, que tem toda a simpatia do ex-presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso. E o que mexe com todo esse cenário agora é a grande disputa entre Bolsonaro e Lula. E certamente o Bolsonaro perdeu o sono esses dias aí, após esse resultado, porque realmente o Lula, sendo candidato, é aquele que chega para atormentar a vida do Bolsonaro nesse momento. Né? Mas há uma configuração política que mexe muito, e aí há uma divisão, né, do Fachin. Mas o Fachin, ele tomou essa decisão individual, mas era de competência dele. Né? Isso aí foi entregue às mãos dele. O julgamento desse processo cabia a ele. É interessante que a gente observe isso. Né? Então, isso cabia ao Fachin avaliar esse processo. Inclusive, a avaliação e a sentença que ele traz é muito bem fundamentada. Não é um julgamento, é o que a gente discute sempre. Quando a gente faz um comentário aqui, é preciso que a gente busque fundamentos para dizer eu acho, mas eu acho, e dizer o porquê eu acho. E no julgamento como esse, ele buscou uma base muito bem fundamentada, né, para anular esse julgamento lá em Curitiba e dizer, olha, a gente teve muitas falhas nesse processo aí que questiona muito, né, a lisura desse processo, porque há rumores de que a pessoa que estava julgando, no caso Moro, ele tinha pretensões políticas e fugia da competência, da imparcialidade de um juiz que não deve ser apartidário. Né? E naquela situação, por todas as evidências que são apresentadas, o Moro se apresentou como político e não como juiz. E esse talvez seja o grande nó dessa discussão que está sendo gerada. Por quê? Os advogados de Lula já entraram com esse processo, né, fazendo essa discussão da parcialidade do Moro em 2016. Isso há 5 anos atrás que os advogados do Lula vêm batendo nessa tecla, né, insistindo justamente. E quando a gente traz isso para a atualidade, que para mim houve um desgaste muito grande do atual governador, aliás, atual presidente Bolsonaro, quando ele prometeu, e as falas dos nossos entrevistados na rua traz essa questão, ele prometeu muito e não cumpriu nada até agora. E uma das questões que o Bolsonaro trabalhou muito em cima da sua campanha é: vou acabar com a corrupção. Mas quando a gente olha para a prática do filho dele, do Flávio Bolsonaro, dos sumiços do Queiroz, dos 89 mil que apareceu de forma fantasma na conta da mulher do Bolsonaro, se coloca em xeque também, né, se o Bolsonaro realmente é esse sujeito tão correto,
né, em termos de combate à corrupção, porque a compra da mansão pelo filho do Bolsonaro agora de 6 milhões de reais, onde a renda que ele declara no imposto de renda é incompatível com a compra daquela mansão e com o salário dele. Ele recebe um salário bruto de 30 mil reais, com os descontos vai ficar com 24 mil reais. E a parcela da mansão que ele comprou custa em torno de 20 mil reais. Sobra 4 mil reais do salário de senador de Flávio Bolsonaro, que provavelmente na conta de luz daquela mansão. Há muito a se discutir em torno desse processo aí, principalmente quando se discute corrupção no meio. Há várias contradições, por exemplo, na atualidade, né, em torno dessa discussão da lisura do atual presidente, quando ele diz que sempre foi uma pessoa muito correta em termos de corrupção. Né? Mas algumas práticas que envolvem a família colocam em xeque esse posicionamento. Robson. O Hernandes, só para a gente entender melhor, né? Esses processos foram direcionados para Brasília, saiu lá do Paraná, né? E foi para Brasília. Isso não significa dizer que o processo foi extinto, né? Ele vai ser um processo revisado nas comarcas devidas, né? Onde aconteceu os delitos, vamos por assim dizer, se é que aconteceu, e todas as provas que foram trazidas por Moro, que consta no processo, serão revistas, podem ser aproveitadas ou não, conforme o entendimento de cada juiz, não é isso? Você traz um adendo interessante aí, né? Esse novo julgamento do presidente Lula, eles podem pegar algumas dessas provas que foram apresentadas lá no julgamento de Curitiba e trazer para essa outra cidade onde o Lula vai ser julgado. Agora, um dado importante aí, Robson, que a gente precisa entender também melhor isso, é que, né, hoje o Lula está apto a ser candidato, porque o processo foi analisado. Então, veja só, se esse processo não acontece até o período das eleições, o Lula é elegível e pode ser candidato à presidência da República. Né? Enquanto o processo não for julgado, ele não é impedido de ser eleito, né? O presidente, se caso ele seja candidato. Aí, claro, se ele for condenado no processo, ele pode ter os direitos políticos dele cassados. Mas hoje o Lula é livre para ser candidato a qualquer cargo político. Realmente isso mexe aí com todo o cenário político mesmo do país, né? Porque o Lula, ele chega aí, apesar de todo esse processo, de todas essas questões tidas contra ele, da Operação Lava Jato, né? Das delações premiadas, né? De muito dinheiro ter sido, através da Lava Jato, aí, ser recaptado aí para a União. Mesmo assim, Lula ainda vem muito forte como pretenso candidato aí à presidência da República, né? E, Robson, eu, na minha leitura, eu vejo o Lula mais fortalecido nessa volta. Por quê? Porque eu penso que o governo Bolsonaro, ele não conseguiu dar conta de promessas que ele fez. É um governo muito fragilizado, principalmente em termos de política voltada para os setores populares. E a gente sabe que o nicho aí, quer dizer, o lugar que o Lula ocupa muito bem, é essa boa relação que ele consegue estabelecer com aqueles setores mais carentes. A gente vê aí, né, qualquer referência em termos de política social, né, é processo para o povo. Então, essa aceitação, Robson, Marcos, eu penso que ela volta com mais força agora pela fragilidade do governo Bolsonaro em relação às políticas sociais, que muitas foram desmontadas, e aquilo que ele tentou manter, né, ficou muito a desejar. Então, entre esses grupos aí, esses grupos da sociedade, né, a esperança que se tinha
aqueles que aderiram ao governo Bolsonaro, foram perdidas por boa parte da sociedade. Então, essa parte da população deposita muita esperança na volta do governo Lula como aquele que vai retomar essas políticas. Isso eu penso que muda muito a configuração política dessas novas eleições aí, caso o Lula seja candidato à presidência. Robson. Muito bem, a opinião de Hernandes Queiroz e Marcos Moura, né? E também da população participando através da enquete. Daqui um pouco a gente volta com os nossos dois comentaristas. Olha, Polícia Militar prende um indivíduo por tráfico de drogas e posse ilegal de armas na cidade de Monteiro. Vamos à matéria. Na tarde da última terça-feira, na cidade de Monteiro, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Conforme informações, por volta das 14 horas, policiais militares avistaram durante as rondas um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma sacola plástica que carregava fora. Ao ser realizado o procedimento de abordagem, foi possível verificar que dentro da sacola continha certa quantidade de uma substância análoga à maconha e algumas sementes da planta, similares à cannabis sativa. O mesmo não pode. Desta maneira, a guarnição foi até a residência do mesmo para buscar a documentação. Ao chegar no local, com a autorização da mãe do acusado, os policiais puderam adentrar na residência e lá encontraram uma espingarda artesanal. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. A polícia está atenta aos atos infracionários aí pela bandidagem aqui no Cariri paraibano. Parabéns para a Polícia Militar, que vem fazendo um excelente trabalho em todo o Cariri paraibano. Olha, nós vamos a um pequeno bloco de intervalo comercial, a gente volta em seguida trazendo para você aí, mostrando para você que as cidades do Cariri terão um toque de recolher a partir desta quinta-feira. Você vai conferir comigo logo após o nosso intervalo comercial. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. E uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Agrícola Central. Beleza. Supermercado e Agrícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. O atendimento aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se acredite, venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Agrícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Agrícola Central, ligue no atendimento aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão. Não tem nem comparação. Supermercado e Agrícola Central, beleza!
Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação exclusiva para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. Informação bem apurada. Veja na reportagem. Investigada. Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. Sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, aqui nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta, às 19 horas, informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Marcão de Sumé nos acompanha diariamente. Aquele abraço para você, Marcão. Olha, vamos dar uma volta aí, né, no estado, começando por João Pessoa, ver como está a noite lá na cidade de João Pessoa, capital paraibana. Né? Muito dá para se ver aí, né, que é uma cidade bonita, né? Então não tem movimento propriamente dito na cidade, né? Isso tem tudo a ver então aí com as medidas restritivas, né? Vamos até Campina Grande para dar uma olhada em Campina Grande como está. Tem condição? Vamos lá então. Olha aí, as imagens de Campina Grande também se mostram da mesma forma, né? O céu parece não estar nublado. E Campina Grande também dentro daquele programa de combate ao coronavírus, né? Vamos chegar aqui a Sumé, vamos dar um passeio, né? A Serra Branca, aliás. Não, vamos Sumé mesmo, já passamos direto de Serra Branca, vamos a Sumé. Já está branca, para a gente dar uma olhadinha em Serra Branca, olha aí também, né, Serra Branca é uma das cidades que serão também atingidas aí pelo decreto do Estado, e a gente pula para Monteiro, né, para a gente mostrar todo o Cariri, todo o estado da Paraíba de João Pessoa, a cidade então aí de Monteiro. Olha, um novo decreto do governo da Paraíba estabelece medidas mais rígidas de combate à disseminação ao novo coronavírus, de serviços e comércio, além do funcionalismo público. As medidas publicadas no Diário Oficial do Estado passarão a vigorar nesta quinta-feira, dia 11, e seguem até o dia 26 de março dos municípios com bandeira laranja e vermelha. As cidades do Cariri terão esse toque de recolher a partir de amanhã, conforme o decreto do Estado, é o que você vê comigo agora na matéria. Com a publicação do novo decreto estadual, que foi divulgado nesta quarta-feira, todas as cidades do Cariri paraibano terão toques de recolher, das 22 horas às 5 horas da manhã, com exceção da cidade de Barra de São Miguel, que se encontra na bandeira amarela, tendo assim restrições mais leves. O município de Prata foi classificado no último plano novo normal do governo do estado na bandeira vermelha e os demais municípios com bandeira laranja, tendo que se adequar às novas medidas e restrições. Os bares, restaurantes e lanchonetes, por exemplo, poderão ficar abertos entre as 6 horas da manhã e as 16 horas da tarde e funcionar após este horário apenas pelo sistema delivery até as 21h30 durante a semana. Nos fins de semana, que compreende os dias 13, 14, 20 e 21, eles só poderão funcionar exclusivamente por delivery ou retirada do produto no estabelecimento pelo cliente. As missas, cultos e cerimônias religiosas presenciais também seguiram suspensas no período,
ficando assegurada as atividades de preparação, gravação e transmissão das celebrações, bem como ações de assistência social e espiritual, atendendo às recomendações sanitárias. Isso é assunto para a gente conversar também com o Lorielson Alves, que traz também mais informações. Lorielson, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da CTV. Quais as informações você traz para a gente? Lorielson, acho que está preparado já aí, não? Direto da redação do Jornal da CTV, ele que traz mais informação no nosso jornal. Bom, acho que no momento, daqui um pouco a gente chama Lorielson, vamos então à nossa próxima matéria, né? Agora a gente vai falar sobre o auxílio emergencial, que está cada vez mais próximo de ser aprovado. Vamos ver então na matéria. O projeto é polêmico e ainda precisa de aprovação. São 2 turnos. Aconteceu um ontem, dos 513 deputados, precisa de uma votação mínima de 308. Ontem, 341 votaram a favor do projeto, que hoje, nessa quarta-feira, tem continuidade. Serão 2 sessões. Uma para aprovação do orçamento, que é de 44 bilhões, e outra sessão para discutir alguns pontos do texto que, como eu falei, são polêmicos demais. Estamos aqui ao lado de um advogado especialista, a doutora Thaís Barbosa Delfino, especialista em direito previdenciário. Doutora, pelo texto atual, ficaria de que forma esse pagamento? O texto inicial que está para aprovação hoje na Câmara dos Deputados, ele fala da questão orçamentária, que o orçamento destinado ao pagamento do auxílio emergencial poderia utilizar-se para como ficaria essa forma de pagamento. Estabelecida por medida provisória, posteriormente, indicada, que seria específica só com os requisitos para a concessão dos benefícios. Então, da seguinte forma, que o benefício ficaria por mais 4 meses, mantido por mais 4 meses, e os valores iriam variar de R$ 375 a R$ 175, a depender da condição do beneficiário. Esperamos que realmente aprove, né? E esse auxílio emergencial tem sido aí, como diz o dito popular, né, uma mão na roda para a população que está, na verdade, nesse momento, precisando mesmo. Agora sim, eu chamo Lorielson Alves, que traz para a gente mais informações. Lorielson, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da CTV. Boa noite, Robson. Boa noite, Hernandes. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, Robson, como já é de praxe, eu venho trazendo aqui os números atualizados da Covid-19 nesse primeiro momento, certo? Aqui da região do Cariri. O município de Monteiro, na data de hoje, registrou 3 novos casos do coronavírus. O município segue com 364 casos ativos e 24 óbitos. A cidade de Sumé, que vem registrando também 3 casos no dia de hoje, com 67 ativos e 15 óbitos. A cidade do Congo registra, aqui na frente da nossa lista, que registrou 7 casos, e nasci para 13 casos ativos e 1 óbito. A cidade do Congo registrou, na data de hoje, 3 casos, fica com 29 casos ativos e 5 óbitos. Camalaú registrou 7, assim, fica com 13 ativos e 5 óbitos. E olha só, Robson, uma notícia que torna a nos preocupar. O Brasil bateu um novo recorde. Já são 2.286 casos do coronavírus em 24 horas, certo? Com isso, a gente passa dos Estados Unidos, né? Isso, exato, Robson. O Brasil, mais uma vez, vem passando os casos dos Estados Unidos. É uma alta nos casos que chega a assustar. E, em paralelo a isso, vem os decretos, né, Robson? Que aqui na Paraíba está começando a ter um pouco de desentendimento aí entre o Estado e o município. Até então, houve resistência do prefeito de Campina Grande, Pedro Cunha Lima, de não aderir ao decreto 100% como o Estado impôs. E agora há pouco também chegou aqui a nossa redação que o prefeito Souzinha, da cidade de Serra Branca, também não vai adotar o toque de recolher proposto pelo governo do Estado. Souzinha criou um próprio decreto com algumas medidas ainda mais flexíveis, não aderiu ao toque de recolher
E os comércios podem permanecer abertos até as 21 horas e 30 minutos, né? A cidade de Serra Branca, vem aí grande destaque, porque não vai aderir ao decreto do Estado até o momento. E, em contrapartida também, se posicionou o secretário do Estado também, dizendo que o decreto, o Procurador-Geral do Estado da Paraíba, Fábio de Andrade, e disse que o decreto que o Estado está propondo é um decreto a nível estadual. E, dizendo isso, ele também tirou um pouco da autonomia dos municípios, daquela política de cada um saber onde o sapato aperta e cada um fazer o seu próprio decreto. Ele disse que isso não existe, que isso não funciona, ele fez uma crítica e disse que não funciona esse modelo. E o decreto que deve ser seguido é o decreto estadual, até porque se cada município fosse fazer o seu próprio decreto, teríamos no estado 223 decretos diferentes, cada um com suas necessidades. E o Procurador-Geral disse que isso não funciona na Paraíba, Robson. O que você acha disso, hein? Rapaz, é complicado, né? Haja vista que a maioria dos hospitais que estão aptos aí a receber as vítimas do coronavírus são do Estado, né? Ou conveniado com o Estado. Então, cada prefeito aí, cada um tomar as suas medidas, é uma controvérsia, né? Na verdade, em minha opinião, acho que deve seguir mesmo as diretrizes do Estado, né? Até mesmo para evitar os desgastes políticos com o próprio gestor estadual, né? Porque, na verdade, não se trata de coisas tão simples de se resolver, mas sim de saúde, né? Vamos ver então aí. Talvez, no caso de Serra Branca, como você falou, o comércio fechar às 21 horas, se salvo engano aí, o decreto do Estado diz que é o fechamento das 22 às 5 da manhã, não é isso? Então, aí estaria aí dentro também aí do decreto, né? Não, Robson, a questão de Serra Branca é que ele não vai adotar o toque de recolher, certo? A medida do Estado vem de uma forma mais firme. Às 5. Isso. É isso? Ah, tá. Isso. Aí como se diz, né? Não, está indo à contramão de tudo que está acontecendo no país, não só no Estado, né? Não é coerente. Exato, Robson. Tranquilo, daqui um pouco a gente volta com mais informação. Sim, mais alguma informação? Só finalizando uma notícia que chegou aqui para a gente aqui na redação, foi de uma vítima de afogamento que tivemos hoje, na quarta-feira. Se trata do senhor Marcos Antônio Victor da Silva, de 39 anos de idade, natural da cidade de Gurjão. A vítima foi encontrada no açude público da cidade de Gurjão, Robson. Já temos tanta vítima aí pelo Covid e uma vítima de afogamento. Tudo bem, daqui um pouco a gente volta com mais informações. Olha, o governo do estado contrata a empresa e deve dar ordem de serviço para a pavimentação que liga a cidade de São José dos Cordeiros à cidade de Livramento. Vamos à matéria. As comunidades de São José dos Cordeiros e Livramento comemoram o contrato assinado pelo governo do estado na última terça-feira, que define a empresa que irá realizar a obra de pavimentação da estrada que liga as duas cidades. A empresa vencedora foi a construtora Souza Reis. Ainda segundo informações, o governador João Azevedo deve assinar a ordem de serviço nos próximos dias, já para início da construção da estrada. A obra é um projeto antigo e será a principal ligação do Cariri com o sertão paraibano. Seria muito bom que essa obra, como também eu acho que aí fica faltando no Cariri paraibano, a ligação entre Sumé e até Taperuá, né? Acredito que é a única estrada, a única PB que vai ficar faltando pavimentação aqui no Cariri paraibano para que se ligue aí todas as cidades do Cariri paraibano. Olha, a promotora reforça a recomendação para que a Prefeitura de Campina Grande adote medidas mais restritivas contra o Covid-19. Vejamos.
Diante do grave quadro da pandemia do novo coronavírus, os 3 ramos do Ministério Público na Paraíba, federal, estadual e do trabalho, decidiram recomendar à Prefeitura de Campina Grande o cumprimento dos decretos estaduais com medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19 no estado. Na recomendação encaminhada nesta terça-feira ao gestor municipal, os MPs recomendaram que ele se abstenha de editar atos normativos menos restritivos do que os estaduais, no que se refere às medidas de prevenção para conter a pandemia, em conformidade com as normas da Organização Mundial de Saúde e com o Plano Novo Normal Paraíba. O gestor municipal foi advertido de que o descumprimento das medidas recomendadas pode acarretar no ajuizamento de medidas judiciais, civis e penais. O Ministério Público deu um prazo de 24 horas para o prefeito informar se vai acatar ou não a recomendação. O prefeito Bruno Cunha Lima diz que irá avaliar o documento com a equipe, mas adiantou que um novo decreto municipal já está sendo confeccionado. Ele argumentou que não abrirá mão da gestão da crise sanitária local, que não será transferido para o governo do estado. Campina Grande também não deve adotar de recolher. É disso que eu estava falando ainda há pouco em relação à Serra Branca, né? As relações institucionais começam a se arranhar. E aí Campina Grande já mostra isso, né? Olha, diariamente aqui a gente está tocando em um assunto que está tão vivo e discutido tanto quanto o coronavírus, que é o aumento dos combustíveis, né? Os motoristas reclamam dessa alta de preço dos combustíveis, conforme você vai ver comigo agora na matéria. A gasolina está mais cara de novo. Praticamente aumenta toda semana. E isso tem deixado os donos de veículos em uma situação difícil. Hoje, infelizmente, foge do nosso orçamento financeiro, está mantendo um carro, né? Porque antigamente não tinha isso, né? Antigamente a gente via o valor da gasolina, R$ 2,69, hoje é um absurdo, R$ 5,19, R$ 5,00, com o salário mínimo. Isso não existe. Não é fácil não, porque de janeiro até agora já foram 6 reajustes. E como o preço está atrelado ao do barril de petróleo que custa em dólar, já viu, né? Cada vez sobe, o preço do combustível aumenta e o consumidor diminui a quantidade no tanque. Com R$10 de gasolina eu andava bastante, hoje R$10 eu vou ali na esquina e volto, o carro já pede gasolina. Com o dinheiro que eu comprava 3 litros de gasolina quase, eu estou comprando 2 litros, 1,5 litro só. Quer dizer, isso aí custa muito no bolso da gente que trabalha, né? O jeito é economizar. Mas como fazer isto? Tomando algumas medidas que podem ajudar a reduzir o consumo do combustível. Fazer a manutenção preventiva, pneus em bom estado e calibrados, evitar circular no trânsito nos horários de pico. São dicas que devem ser seguidas de acordo com este especialista. Essa realidade tem sido em todo o Brasil, né? Na cidade de Monteiro, o preço da gasolina chega a R$6. Aqui na cidade de Sumé, o preço da gasolina chegou